Seja muito bem-vindo ao nosso dossiê número 119 da revista Coaching Brasil, onde nós falamos sobre o desamparo aprendido. Desamparo aprendido é um fenômeno psicológico, onde a pessoa aprende a sentir-se impotente frente às situações adversas da vida. Isso afeta profundamente o nosso desempenho na vida, a nossa realização, e ele afeta principalmente o nosso sistema interno de aprendizado. Esse fenômeno afeta a nossa vida tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Na nossa edição número 119, nós produzimos um dossiê com 9 artigos, 13 autores que trouxeram muita informação sobre esse tema. Te convido a assistir os vídeos que nós produzimos com esses autores e a ler esses artigos. Tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença para você. Obrigado, nos encontramos em breve. Até mais. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil, sejam bem-vindos para mais um vídeo, onde nós vamos conversar dessa vez com Alexandra Dario. Ela participou do nosso dossiê da edição número 119, que trata sobre desamparo aprendido. E a Ale fala sobre um tema muito pertinente, que ela fala sobre desamparo aprendido nas relações amorosas, né? E o seu artigo se chama O Impacto do Desamparo nas Relações Amorosas. Para ler esse artigo, acesse revistacoachingbrasil.com.br, edição 119. Você vai encontrar esse e mais os 8 artigos que compõem esse dossiê, no total de 9 artigos. Ale, seja muito bem-vinda a esse nosso dossiê e a esse nosso papo aqui. Muito obrigada, Luciano. Gratidão pelo convite. Está sendo uma honra compartilhar um pouquinho mais para que mais pessoas tenham acesso e conhecimento daquilo que ela pode evitar ou desenvolver na sua vida. Legal. Ale, a gente tem uma tradição aqui nos nossos vídeos de sempre começar com todos os autores com uma mesma pergunta. E você que é psicanalista, então, isso você vai tirar de letra, porque é uma pergunta muito simples que exige uma resposta igualmente simples. Tá pronta? Com certeza. Vamos lá. Alexandra, quem é você? Eu sou a Lê, esposa, mãe, filha, profissional, na minha essência, atuando na missão, naquilo que eu mais amo fazer, mas pura e simplesmente a Lê, sem títulos, sem nada. Com os meus erros, com os meus acertos, com tudo que a vida e as experiências que eu vivi me tornou. Tá vendo? Não falei que é uma pergunta simples? E faltou só dizer Parece ser, é, um, parece ser simples, né? um ser ainda em descoberta e em construção, né? Sem Sem dúvida. dúvida, em crescimento, né? Em crescimento. Se, Muito bem. se aflorando para a vida. Minha cara, Ale, conta um pouco para a gente essa questão de você trabalhar com a coisa do relacionamento amoroso e o impacto que isso tem na vida da gente. E depois conta para a gente como é que o desamparo entrou nessa parada. Hoje, Luciano, a gente entende, né, que todas as experiências que nós vivemos desde a infância, desde o primeiro dia de vida, ela impacta em todas as experiências que, de certa forma, né, eu vou viver ao longo da vida. Então, o desamparo, né, existe desde que o mundo é mundo, né? Eu tenho certeza que boa parte da humanidade, todos nós, boa parte das nossas gerações, vieram de lares disfuncionais, Uhum. lares que talvez faltou afeto, faltou amor, faltou carinho, faltou segurança, faltou proteção, faltou cuidado, talvez faltou necessidades básicas, né? Como o próprio alimento. Situações que possam ter, talvez faltou a segurança no sentido da exposição, muitas vezes, ao abuso, né? A questão emocional, psicológica e até física. Então, a gente vem de uma geração, de uma era, né? De uma
de uma formatação de mundo onde boa parte da sociedade viveram essas, de certa forma, esse lar, essa vida disfuncional, né? E o ser humano vai para a vida a partir do que ele recebe, né? E a partir dessas experiências, o ser humano ele vai decidindo, vivendo, escolhendo a partir de tudo que ele recebeu. Então, o desamparo aprendido, ele começa muito cedo na minha visão. Ele começa muito cedo. Então, tudo aquilo que me contaram, tudo aquilo que definiram, tudo aquilo que colocaram dentro de mim como uma verdade, quanto mais eu vivo e me desenvolvo, ou me desenvolvo menos, mais eu acredito nessas verdades absolutas que estão dentro de mim. E essas verdades absolutas, eu entendo que ela define o ser humano. Então, o desamparo, quando ela vai para as relações amorosas, ela vai sabendo aquilo que ela merece ou que ela não merece, né? Ela vai tendo claro se a relação que ela recebe, que ela merece é uma relação saudável ou é uma relação disfuncional. Então, ela vai para esse relacionamento, a gente tem muito isso na sociedade hoje em dia, né? Eu falo que todo mundo vive essa paixão inicialmente, né? E depois que a paixão cessa, que tem um período, né, comprovado cientificamente, Uhum. né, o amor é que vai aparecendo, então vai ficando a verdade. Não tem mais véus, não tem mais ilusões, não tem mais expectativas, né? Não tem mais aquela necessidade tanto de agradar o outro, porque vai ficando exatamente a essência de quem é, né, um ou outro. E entendo que tudo isso potencializa nas escolhas dos tipos de relacionamento que tanto esse homem, essa mulher vai escolher. A minha linguagem é muito mais voltada para as mulheres, né? Uhum. Por quê? Porque, de fato, é um público que realmente mais busca ajuda, né? E até pelas experiências, né, vividas e caminhos que eu segui. E é uma coisa interessante porque é como um programinha, né, que a gente vai aprendendo a criar dentro da gente. E você fala, mas esse programa, ele é bom para você? Fala, não, ele não é bom para mim. Mas mesmo inconscientemente, a gente acaba reproduzindo o programa. Então, aquilo que eu Eu, aprendi em casa, eu acabo reproduzindo no meu próprio relacionamento. perfeito, Luciano. E eu falo que a gente ensina, como é que um pai e uma mãe ensinam o amor dentro de casa? Se amando, se respeitando, se Uhum. cuidando. Como é que uma filha aprende, né, o que é bom para ela quando ela olha para os modelos que ela tem dentro de casa, que é pai e mãe, ela olha para essa relação, como é essa relação de pai e de mãe, então ela aprende aquilo que ela merece, então ela aprende a se valorizar quando ela vê que a mãe se valoriza. Mesma forma, ela aprende o que ela merece de cuidado, de respeito, de fala, né? Como é que vem essa comunicação desse pai, desse homem, dentro de casa para com a mãe. Então, a gente tem muito aquela máxima, né? Homens, se você quer ensinar, né, amor à sua filha, então ame a sua esposa. Hum. Né? Então, essa é uma grande, né, grande fala que a gente trabalha na clínica muito com terapia familiar, né? É muito isso. Então, você quer ensinar amor dentro de casa, se amem, o casal em si. Então, Uhum. esse casal realmente precisa se amar para mostrar para os filhos como é que é uma relação saudável, né? Então, Exatamente. é bem nesse ponto que você fala, né? Agora, quando a gente pensa no desamparo aprendido, que é aquele fenômeno onde a gente tem a sensação de impotência frente a uma situação, que faça eu o que fizer, não vai mudar nada. Como é que você tem visto a manifestação desse desamparo nas relações amorosas? Uhum. Cada vez mais se mostra muito mais intenso. Então, são programações estruturadas desde a infância. Então, essa menina, esse homem, né, esse menino, essa menina, já desde sempre entenderam que não se tem esse afeto, eles não perceberam esse amor, esse respeito, esse carinho. Né? Muitas vezes acaba sendo um jogo de dependência ou codependência dentro da Uhum. relação. Então, ou ela entende que para ser amada, ela precisa fazer,
né, pelo outro, ou ela entende que ela precisa dar conta de tudo para que o outro esteja ali presente. Então, é um amor adoecido. Então, o desamparo aprendido, primeiro a gente traz lá desde a infância essa Uhum. perspectiva desse amor, que é esse amor disfuncional, adoecido, e nas relações, hoje em dia, se vê cada vez mais presentes. Então, ela permanece, eu falo que esse desamparo aprendido, eu falo que é como uma teia, né? Sim. A aranha vai tecendo uma teia e ele acontece de forma muito sutil, Luciano, extremamente sutil. Então, a mulher não percebe, às vezes, uma primeira fala, né, com um tom de voz mais Uhum. elevado. Uhum. Então ela entende que a agressão é só. Então ela não percebe quando ela chega feliz contando algo e o outro parceiro desvaloriza ou desqualifica. Então eu falo que é uma sucessão ao longo da relação de desvalorização, de não apoio, de não inspirar, né? Então, além de eu não ter todos os elos que me inspira, que me desenvolve, que me faz crescer de uma relação saudável, tem o contrário. Então, eu tenho aquela repreensão, eu tenho aquele desmerecimento, aquela desvalorização, o desamparo no sentido, muitas vezes, financeiro, o desamparo, você não pode contar comigo, né? O desamparo na educação dos filhos, o desamparo, às vezes, nas funções de casa, porque a gente está num mundo onde ambos estão trabalhando, ambos muitas vezes estão o dia todo fora de casa, né? Ambos têm, né? Trazem os filhos muitas vezes, quando se tem filho, tem os filhos. Então, é um segundo round que começa. Então, quando, né, essas funções vão sendo deixadas por uma das partes, né? Vão sobrecarregando o outro. Então, o desamparo ele está muito relacionado a eu não me falar, eu não me posicionar, eu não argumentar, não questionar, porque eu aprendi que eu nem sequer talvez tenho direito, que eu me dê por satisfeita ali, porque aquele é meu modelo mental. Então, é um processo extremamente doloroso, e tem muitas pessoas, às vezes, que têm uma condenatória, um julgamento, né, por muitas pessoas que viveu e vive esse desamparo. Mas o fato é que quando a gente condena, a gente prejudica ainda mais. Uhum. Se a pessoa não vê saída, ela se vê ainda mais condenada pela sociedade, é como se é um passo muito sutil para ir para uma depressão profunda, Sim. para adoecer verdadeiramente. Então, é um cenário extremamente delicado que a gente, como profissional, como sociedade, precisa olhar. A gente precisa ter um pouco mais dessa sensibilidade, desse acolhimento e entender que ninguém escolhe sofrer simplesmente porque quer ou porque acha confortável. Talvez aquela foi a forma que ela aprendeu, que é o amor, Uhum. né? E é muito interessante quando você fala sobre as fases, né? E a primeira fase é a paixão, né? Que dura Uhum. cerca de um ano ou um ano e Isso. meio, Um alguma ano e coisa meio. assim. E depois a paixão acaba. E muitas pessoas, muitos casais, associam isso como o amor acabou, né? E aí eles não sabem como lidar com essa situação Uhum. nova, né? Sim. Como é que você tem visto isso É, no dia a dia? é muito interessante esse tema, Luciano. A gente trabalha muito isso, porque é muito claro quando chega um casal, um paciente, você perceber se ele está apaixonado ou ele ama, Hum. né? Muito interessante. A paixão é um estado enebriado, é um estado ilusório, é um estado de embriaguez, tanto que a ciência comprova, porque ela mapeou o cérebro apaixonado. Um cérebro apaixonado é igual a um cérebro que está, de certa forma, alcoolizado ou viciado numa droga. Uhum. Então, perde a percepção real, a visão real, a racionalidade. Então, é muito interessante, porque a relação começa nesse agradar o outro, fazer toda a vontade do outro. Ele começa dessa forma, Sim. porque uma coisa que eu quero é perder aquela pessoa, porque eu estou apaixonada. Então, eu estou apaixonada, eu estou 100% aficionado pelo outro. A Uhum. minha vida não tem razão de existir sem que esteja ao lado.
dessa outra pessoa. Então, é muito interessante todo esse movimento. E aí, os casais vão vivendo, né? Vão tendo que se relacionar todos os dias, ver as imperfeições, ver o jogo da vida real no dia a dia, entender aquilo que faz bem para um, faz mal, se conhecer ali com profundidade, quer queira, quer não, numa relação casal, numa Uhum. relação conjunto. E aí o que vai restando e ficando é a verdade da essência do casal. Quem é, o que deseja, aquilo que na verdade dizia que era bom, não era bom, falou para agradar. Então Uhum. vai ser verdade. E isso é um processo muito bacana, muito maduro. Eu falo que é quando o casal começa a adquirir maturidade, que é olhar para essa relação com robustez, olhar para esse ser humano sem expectativas, conhecer ele na essência daquilo que ele gosta, daquilo que ele não gosta, e entender que, na verdade, o estado apaixonado é somente a minha projeção daquilo que eu desejo sobre o outro. E as relações não são assim. As Yes. relações saudáveis, maduras e duradouras hoje em dia, elas partem do pressuposto que cada um reconhece a si mesmo, as suas imperfeições, as suas, os seus pontos, né, positivos, mas acima de tudo, conhecer sobre o outro, aquilo que faz bem, o que não faz bem, o que gosta e o que não gosta, Uhum. né? Então, esse estágio de completude, de maturidade, ele demora, ele é mais a longo prazo, porque tem a ver com eu escolher estar do outro simplesmente porque a companhia é muito bacana, porque aquilo que ele tem diferente de mim talvez me inspira. Entender que toda aquela diversidade que o outro talvez não supriu a minha expectativa, talvez tem ouro ali também que eu possa aprender. Então, é uma escolha de caminhar, de querer caminhar uma caminhada juntos, em conjunto, aprendendo com as diferenças um do outro, né? É claro que isso é um cenário que, para muitas vezes, uma mulher que está vivendo, um homem, uma mulher que está vivendo um desamparo aprendido, é quase que uma utopia. É quase como uma utopia. Por isso, às vezes, sofre ainda mais. Uhum. Por E é isso, eu muito, acredito. e é muito Ah, interessante quando esses modelos eles são reforçados até pelos próprios pais, né? Quando um casal jovem começa a tomar consciência dessa infelicidade de coisas que não estão boas e vão conversar com os pais, e aí os pais falam: agora você está entendendo o que que é o casamento. É assim mesmo. E aí a pessoa acaba por se conformar com é assim mesmo, né? e pode ser como pode não ser. Exato. Quando eu olho para os meus modelos, reconheço tudo aquilo que talvez esses pais tiveram acesso. Será que com tudo que eles tiveram acesso, será que se eu analisar profundamente, eles não fizeram ainda muito mais do que eles poderiam ter feito? Será que talvez se a gente olhar para esses pais imperfeitos como a gente e não exigir desses pais que eles sejam melhores do que a gente, ou exigir excessos desses pais, será que se a gente olhar com esse pai, com essa mãe, a partir do que ele recebeu com os avós, com a estrutura que se tinha, ou vamos falar a verdade, porque um desamparo aprendido, esses avós sequer receberam estrutura, Uhum. esses bisavós sequer receberam talvez a necessidade básica da vida atendida, né? Então, será que com tudo aquilo que esses pais vieram, tomaram da vida, será que talvez quando ele me criou, ele não fez o melhor que ele podia ter feito? Então, quando eu olho para esses pais, né, entendendo que eles são imperfeitos e que fizeram a partir do que receberam. Será que hoje a gente, com toda essa tecnologia, com todos esses avanços, com toda essa facilidade de informação e muitas vezes numa condição melhor, será que eu não dou conta de fato, fazer muito melhor com a minha vida do que eles puderam fazer? Então, o fato é que a gente sim recebeu muito pouco, talvez, da vida desses lares. Por isso eu venho
né, vivendo um desamparo, mas hoje, antes não tinha informação, acesso, hoje tem. Então é o que eu sempre falo, a informação está aí. Então, às vezes a pessoa, quantas vezes eu recebo mulheres, eu recebo pacientes, né, onde falam, você falou nesse post, ou você escreveu aqui, nessa coluna, isso que você falou foi para mim. Eu falei, que bom que Uhum. tocou no coração, né? Então, assim, o fato, Luciano, é que hoje a gente pode fazer diferente. Hoje a gente pode, de fato, trabalhar o desamparo aprendido. Uhum. Pode, né? Obviamente com profissionais, né, qualificados. Hoje a gente tem aonde buscar ajuda. Tem muita coisa, né? Como a própria revista, né? Sim. Quanta consciência e conhecimento ali não pode despertar? Quantas pessoas falam, olha, eu vivia numa caixinha, eu li isso e me acendeu uma luz e aí eu busquei ajuda. Então, né? Hoje a gente pode fazer diferente, diferente Agora, do que a gente aprendeu nesses lares. exatamente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta interessante aqui. Qual é a probabilidade, sem querer dar números, da pessoa conseguir tomar essa consciência e fazer mudanças sozinha, sem o apoio de um terapeuta? Luciano, sendo muito cuidadosa nessa resposta, Uhum. eu acho que tem muitos meios da pessoa conseguir melhorar, desenvolver, perceber, começar aos poucos dar alguns passos e às vezes ir dando alguns passos ao longo da vida, né? Eu brinco que nem Freud conseguiu se analisar. Então, o nosso próprio inconsciente, ele não caminha a nosso favor. Então, aquilo que está oculto, as minhas dinâmicas, esses meus modelos, né? Aquilo que me ensina que ficar aqui, mesmo sofrendo, é melhor, dificilmente sozinha eu vou conseguir mudar isso. Uhum. A não ser com a caminhada ao longo da vida, eu posso ter avanços, mas de fato virar essa chave ou mudar a minha concepção da programação que eu recebi desses criadores e das relações amorosas que eu vivi ao longo da vida, eu digo que é um grande desafio conseguir fazer isso sozinho. É um Agora, grande. como a gente está Depende. como a gente está numa sociedade aonde ainda se enxerga a busca de uma terapia como sinal de fraqueza, de que eu não estou dando conta. Então, assim, o número de pessoas que resiste a uma terapia é muito grande, até porque minha própria esposa, ela é terapeuta, ela é psicóloga. Uhum. E ela conta isso, né? Então, é, como que a pessoa não indo buscar um apoio externo e ela tentando fazer sozinha e não conseguindo, isso só reforça esse desamparo aprendido dela. E pior, Luciano, além de reforçar, eu vou estar condicionando as minhas próximas gerações a viverem sob os impactos daquilo que eu vivo. Isso é muito sério. Quando a gente toca nos filhos, nos netos das nossas gerações, isso é muito sério. Precisa haver uma consciência que se eu não consigo fazer por mim, eu preciso fazer pela minha descendência que seja, pelos meus filhos. E por mais que a gente ouse a pensar que essa sociedade, que esses jovens, a gente tem comprovação científica que o QI dos nossos jovens estão menor do que o nosso. Exato. Isso é muito sério. Então, a capacidade emocional, psicológica ou psíquica dos nossos jovens, devido a uma série de impactos hoje da tecnologia, ela está cada vez mais é, suscetível. Então, a probabilidade de eu impactar esses jovens hoje mesmo, tendo acesso a uma boa educação, tendo acesso a uma outra perspectiva de uma cultura de vida, ainda é muito relativa. Né? Eu lido hoje com profissionais né, seja de classe média alta, de acesso à informação, acesso à terapia, com uma programação extremamente forte da família. Não tem classe social
dentro do desamparo aprendido. Se Uhum. alguma questão, muitas vezes, as questões são emocionais, são as faltas. O fato é que todos nós, de alguma forma, viveu desamparo, abandono, rejeição, as dores emocionais. De certa forma, essas dores nos fazem valorizar aquilo que é bom na vida. Então, a gente acolhe todas as dores, digamos, né? Mas o fato é que sim, que isso vai impactar as próximas gerações, Lu. Pessoas que estão nos ouvindo aqui, que estão se identificando, falam, puxa vida, eu sinto isso, eu estou passando por isso. Quais são as dicas que você pode dar para essa pessoa, para ela fazer um despertar? Uhum. Acho que reforçando, infelizmente, a questão cultural da psicoterapia, ainda coloco que num primeiro momento, a primeira forma de buscar ajuda, eu falo que é um ato de amor e coragem você optar por uma terapia, que é um processo de desenvolvimento, é um processo que vai te permitir a se conhecer, a se respeitar, a se posicionar diante da vida e de todas as relações, né? Então, a primeira dica, né? Se a gente pode chamar de dica, né? Primeiro Uhum. que a gente passa é busque ajuda. A gente não precisa estar em estados, né? Mais conflituosos, mais penosos, que a sociedade teoricamente, Exatamente. você precisa. A gente não precisa deixar chegar a um ponto, né, de tamanho conflito para a gente buscar essa ajuda como um processo de desenvolvimento. E principalmente no desamparo aprendido, a gente tem várias pesquisas, eu coloco até no artigo diversas pesquisas, o Sim. quanto reforça que com o apoio psicológico, terapêutico, as chances são enormes desse avanço, para que Uhum. ela possa realmente viver relações saudáveis, primeiro com ela, para que depois ela possa saber e conseguir viver com os outros, né? E aí outras orientações base, que é o autocuidado, que é o autorrespeito, que é o autoamor. A gente olha assim e fala, mas o que que isso quer dizer, né? Eu falo que a premissa do amor próprio é o autorrespeito. Então, Uhum. são meras formas de você se respeitar quando você sente algo diferente. O corpo fala através das emoções, aquilo que eu não está confortável para mim, uma fala, uma conversa, uma discussão, uma imposição, um cenário familiar. O corpo demonstra, tanto que a gente vive aí um maior nível de ansiedade. Então, se respeitar, se perceber, se acolher, né? A gente ter autocompaixão com a gente mesmo e se perguntar: será que não há uma forma melhor de eu poder lidar com tudo isso? Uhum. Eu digo que fora a morte é a solução para tudo, há caminhos, né, para tudo. Então, hoje na internet a gente tem muito material de qualidade, né? Obviamente, procure sempre referências, mas se alimenta, se nutra todos os dias, né? É um depoimento bacana que eu recebi de uma paciente aqui. Ali eu acompanhei teu conteúdo 1 ano. Agora eu quero fazer a terapia só para resolver questões maiores, porque eu aprendi demais. Que legal. Eu acho que não só o meu, quanto tantos profissionais, né, que a gente tem aí maravilhosos aí que estão nessa postura de servir à humanidade. Então a gente tem muita coisa à disposição na internet, boas, que podem ajudar, pode te levar para você tomar realmente decisões mais sérias. Então, entre essas ações mínimas de respeito, de amor próprio, de autocuidado, de cuidar desse meio, porque o meio que eu vivo ele impacta as minhas relações, principalmente no desamparo aprendido. Quanto mais eu percebo que eu estou numa rede de relacionamento que ela não me nutra, ela não me inspira, ela só, né? A gente tem uma grande linha de pensamento quando eu estou vivendo o desamparo aprendido. Eu quero encontrar aliados. As pessoas buscam encontrar aliados e não solucionadores, né? Então, sair desse meio de nutrição da dor é muito importante. Então, buscar estar em meio a relações, a ouvir
pessoas que realmente inspiram, Uhum. porque as relações, sejam elas até familiares, amigos próximos, né? Quanto mais, eu falo que às vezes uma pessoa que sofre desamparo aprendido, ela vai estar se relacionando com várias outras Sim. do mesmo. Por quê? Porque muitos se retroalimentam do próprio desamparo. Uhum. Então, uma das formas e orientações é começar a sair um pouco desse meio. Uhum. Tem vários caminhos, É Luciano. interessante isso, porque se a pessoa se nutre de outras pessoas que estão na mesma situação, ela acaba sentindo um calorzinho, né? Fala, puxa vida, não sou só eu. A pessoa, É, né, e ali ela fica. fica. Uhum. Como eu trabalho muito na linha também do luto pós-separação, a gente percebe que tem uma grande fase ali, não só nesse processo, como vários outros, ela quer, né, eu não quero solução, eu quero aliados. Uhum. Então, é importante as pessoas estarem atentas a isso, porque neste lugar, onde eu só tenho aliados, eu não vou ter avanços, eu Uhum. não vou ter melhora, né? Porque é quentinho, é gostoso, o outro entende, o outro sofre o mesmo que eu. Então, não há mudança, não há crescimento, Exato. Que né? bacana. Puxa vida. E falando sobre a questão da maturidade, né, que você trouxe dentro de um relacionamento, eu acho que um ponto de virada muito legal é quando você acaba aquela fase do eu não vivo sem você, para a fase do eu vivo perfeitamente sem você, mas viver com você é muito mais gostoso. Aí é um Pronto, outro nível, né? checkmate. É um outro nível, outro nível. É um outro, eu escolho estar ao seu lado, porque Exato. você me inspira e eu me sinto inspirada com Uhum. você, Uhum. né? Porque eu posso muito bem acordar bem sozinha, mas acordar com você é mais gostoso. Gostoso. Então, é esse nível de maturidade, sabe, Luciano? Esses são comportamentos, mas eu falo que as decisões no dia a dia, que representam essa maturidade do casal. Um exemplo assim muito importante que eu digo que é uma das maiores disfunções que a gente está vivendo na humanidade hoje em dia, eu vejo isso na clínica, é a disfunção dos papéis, sabe? Uhum. Os papéis estão invertidos dentro de casa muitas vezes, né? Vamos pensar aqui, né? Num casal, homem e mulher que tem filhos aqui, por mais que a gente tenha vários outros formatos, mas independente disso, quanto mais eu vejo cada vez mais, né? A maturidade tem a ver em você assumir o seu papel dentro daquele casal, dentro da relação e dentro da família. Então, o homem assumir esse papel de homem, de marido, ombro a ombro, de pai, de orientador, de direcionador. Não que a mulher não possa, é claro que ambos podem, Uhum. mas é importante que o homem assuma esse papel da mesma forma que a gente vem numa sociedade que cada vez mais as mulheres exercem o masculino, Uhum. né? De avanço em todos os sentidos, mas o fato é que quanto mais a gente vê que naturalmente ambos estão nos seus papéis, ambos relacionados ao masculino e ao feminino, essas relações passam a ser nutridas de forma saudável. Então, esse posicionamento, essa maturidade implica em saber ocupar os meus papéis, quando é o momento de uma intervenção, quando é o momento de uma fala paterna, ou quando é o momento de uma sensibilidade materna, quando é o momento que esse casal tem que se unir para fazer mudanças dentro desse núcleo familiar. Então, essa maturidade tem a ver com responsabilidade dos seus papéis, ao mesmo tempo de força e ao mesmo tempo de amor, de sensibilidade e acolhimento. Toda vez que esses papéis estão em conflitos, o núcleo familiar se perde. Cada vez mais eu ensino para essas gerações uma forma de desamparo também. E uma coisa que também falta muito é o combinar esses papéis, que o casal não Perfeito. senta para combinar, né? Vamos lá, nós estamos fazendo aqui uma sociedade. Quem vai fazer o quê? Como nós vamos agir? Situação tal, com o que que acontece? E as pessoas acabam pegando estereótipos desses papéis
que vem das Uhum. historinhas da princesa, do príncipe, coisa e tal, e trazendo isso para o relacionamento. Esse é o Uhum. caminho para dar Perfeito. tudo errado, né? Sem dúvida, porque a gente está vivendo uma visão extremamente que fomenta o desamparo, que fomenta as disfunções, que os conflitos, né? Então, como você colocou, o casamento não deixa de ser uma forma de sociedade, né? Então tem um compromisso ali também diante da sociedade. Uhum, Principalmente ter um compromisso diante desse núcleo familiar. O que eu represento para um filho, o que eu represento para uma filha, o meu comportamento de homem diante dessa mulher e vice-versa dessa mulher diante desse homem, o que representa e o que impacta a visão que os meus filhos estão construindo sobre a gente. Então, é muito sutil isso, Luciano. E às vezes é claro que a gente entende que todo pai e toda mãe tenha certeza absoluta que está fazendo o seu melhor. uhum. Mas sempre cabe aquela pergunta: será que eu não posso fazer ainda melhor? Toda vez que eu levar para a minha vida as minhas verdades absolutas de tudo que eu aprendi durante a vida e durante a infância e as minhas relações da vida adulta, se eu entender e achar que somente a minha verdade é absoluta e ela é capaz de eu continuar vivendo as relações, criando os filhos, trabalhando, né, gerindo negócios, empresas, a partir dessa minha verdade absoluta, a gente está fadado ao fracasso nas relações. O fato é que a gente não sabe e a gente tem hoje no mundo uma gama enorme de conhecimento, entendimentos e de ajuda que a gente pode acessar, né? Então, acho que a gente está aqui todo dia aprendendo um com o outro, estudando, buscando formas da gente ser melhor como ser humano, como mãe, como pai, como profissional, como filhos, não parar. Exatamente. Pessoal, eu acho que isso foi mais do que um convite, né? Um tira-gosto para você ler o artigo na íntegra, o impacto do desamparo nas relações amorosas. Tem muito mais dentro desse artigo que a Lê escreveu. Então, se você nos acompanhou até aqui, inscreva-se no nosso canal, deixa aquele like, faça um comentário, isso é fundamental para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que possam se beneficiar e fazer reflexões importantes. Ale, gratidão imensa pela sua Uhum. participação, tanto no nosso dossiê como nesse nosso papo aqui. Gratidão imensa. Eu que agradeço, Luciano, que todos, né, que estão ouvindo e vão ler esse artigo, tenho a certeza absoluta que há sempre uma luz, há sempre um caminho e há uma vida do outro lado, lá da montanha, feliz, saudável, que todos nós podemos acessar, independente da vida que a gente viveu ou das experiências que eu passei. Perfeito. Ok? Pessoal, nos encontramos no próximo vídeo. Um beijo no coração. Até breve. Até.